Bem-vindos! Hoje é um dia histórico. Acho que, infelizmente, embora muita gente fique feliz, cuidado, porque não querem ver madridistas na seleção. E porque, além disso, o fato de que alguns não vão para a Copa do Mundo pode ser bom para o clube, para que esses jogadores façam a pré-temporada no próximo ano, embora outros vão com outras seleções, claro. Mas pelo menos os espanhóis, olha, não vão precisar ficar ocupados até julho. E eu entendo isso. Além disso, esse é um tema aqui no canal e eu entendo perfeitamente as razões de cada um. Muitos de vocês, por não serem espanhóis, não ligam para a seleção espanhola. E há outros madridistas que são espanhóis que não querem nem ver a seleção. Bom, por motivos que todos já sabemos. E vocês sabem, da mesma forma, que eu não estou nessa briga por uma questão que já contei 1000 vezes, que tem a ver com a minha infância, com o fato de eu ser espanhol e com os meus gostos. E gostos não se podem mudar. Gostos e emoções, desculpa, não se podem mudar, né? Mas não vou entrar nisso, porque com os dias que tenho passado, imagina eu me meter em outra batalha. Mas é algo que merece uma reflexão da nossa parte. Importante. E se tem algum que está instalado, eles nos odeiam, não sei o quê, que nos odeiam. Sim, a federação não quer que o Barcelona de Negreira, caia, e por isso não leva a documentação para a UEFA, como estamos contando. Houve corrupção na federação, várias coisas. Já sei de tudo isso, não precisam repetir nos comentários, comentem, mas já estou ciente. E eu coloquei isso como meu cavalo de batalha em muitos vídeos há muitos meses e anos, desde que tenho este canal e principalmente desde que surgiu o caso Barcelona Negreira. Mas olha, isso merece uma reflexão e tentar raciocinar. Por que nenhum jogador espanhol do Real Madrid foi convocado para a seleção espanhola? Podemos nos apegar àquela desculpa de eu não ia levar porque não sei o quê? Não, vamos tentar ser sensatos nisso. Vocês acham que algum jogador espanhol do Real Madrid realmente merece estar na seleção? Outro dia, eu expliquei que no caso do Carvajal, ele não mereceu estar na seleção este ano, porque praticamente não jogou, se machucou de novo, já vinha de uma lesão complicada. Mas eu vejo em outras seleções que respeitam essa figura, a figura do bom jogador, da lenda, e levam ele. E aqui na Espanha não se faz isso, não fizeram com Sérgio Ramos. É aí que podemos começar a avaliar que talvez com outros jogadores isso já tenha sido feito no passado. Podemos debater isso, mas vamos focar no que acontece agora. Eu pensava, poxa, tomara que o Carvajal seja levado, nem que seja só para o grupo de apoio que ele vai levar. E agora eu conto para vocês, porque aí sim o Gonzalo vai estar lá, para, se tiver alguma baixa na lista, não precisar chamar outro que está de férias e levar ele, né? Mas claro, o perfil desse grupo de apoio é de garotos mais jovens que vêm do sub-21 e tal. Não é para o Carvajal. Mas enfim, além do Carvajal, o coitado, obviamente o Dani, com toda a dor do nosso coração e com certeza também do treinador, não merecia estar na seleção. Vocês acham que Carreiras merecia estar ali? Vocês acham que Bom Brahim, e aí eu critiquei o De La Fuente na época, joga com Marrocos e outros jogadores espanhóis da seleção. E agora vamos para o assunto do Hausen. Hausen, infelizmente, caiu de rendimento de um mês para o outro no Real Madrid. Isso coincidiu com um momento muito bom do zagueiro do Atlético, o Pubil, e um momento muito bom do Eric Garcia, que embora não gostemos dele, embora anos atrás parecesse um verdadeiro fracasso, é um cara que, assim como Ferran, como outros jogadores do Barça, ele conseguiu seu melhor nível justamente porque teve um treinador, e olha, com os paga-árbitros nem água, mas teve um treinador que lhe deu confiança e tirou o melhor dele, que é justamente o que faltou ao Real Madrid este ano. Não com um jogador ou com dois, com todos os seus jogadores. Então o garoto, isso também reflete como foi o ano nos clubes, porque se o Real Madrid tivesse tido uma boa temporada, eu garanto que todos teriam sido muito mais valorizados e hoje teríamos vários jogadores espanhóis do Real Madrid jogando na seleção espanhola.
Mas com certeza, mas de verdade, olha, o Lenormand também ficou de fora. E foram o Puvil e o Eric, mas porque terminaram muito bem a temporada e porque tiveram um desempenho muito regular e até crescente, né? Com isso, então, olha, a gente tem que repensar o fato de não tanto, como diz agora Henrique Riquelme, o candidato à presidência do Real Madrid, espanholizar o Madrid. Não é sobre espanholizar o Real Madrid, que agora estão terminando. Dizem que não conhecem o sócio, se ele fala isso. Houve uma espanholização do Real Madrid no verão de 2013, que foi Isco, Iarra Mendy e mais um. E que eu acho que não se completou porque havia outros jogadores que o Madrid poderia ter contratado e no final não fez isso. Na época, o Florentino foi aplaudido por isso. Isco era um talento promissor, assim como Iarra Mendy. Fizemos o mesmo com Asensio em sua época, etc. Ou seja, não vejo isso tão mal. O Madrid não precisa se espanholizar ou desespanholizar. Os melhores para o Madrid subir gente da base. Claro que a maioria são espanhóis. E cara, se surgir um talento como o John Martin, aquele da Real Sociedad, que vai estar no grupo de apoio, aliás, esse aí para completar a convocação da seleção. Esse garoto precisa ser contratado, ele é muito bom, tem que ir atrás dele. Apesar de ter outras ideias, Mourinho, aliás. E agora falamos disso porque Miguel Serrano comentava que seria Bastoni e que Mourinho já o teria convencido. Mas vamos lá, só para completar o assunto da informação, eu sei que muitos de vocês acham esse tema muito chato, mas é um dos assuntos do dia. Víctor Muñoz, que ainda é meio do Real Madrid e vai ser totalmente do Real Madrid, além de ter sido formado na nossa base. Ele está lá, é meio que a representação disso. Não sei, li alguém dizendo, isso é igual aos do Barça que já faziam isso. Trataram o Villa como se já fosse jogador do Barça na seleção campeã do mundo de 2010, mesmo sem ter atuado pelo clube e só sendo contratado naquele verão. Não é a mesma coisa, pois Villa ainda não tinha jogado no Barça, enquanto Víctor Muñoz já disputou um clássico em Montjuïc no ano passado. Ele foi um dos melhores pontas desta liga pelo Osasuna, e mesmo com possível problema físico, foi convocado para a seleção, podendo ser nosso representante. Porque, na verdade, eu acho que assim que começar, até mesmo quando começar a Copa do Mundo, o Madrid já terá exercido essa cláusula, se no final fizer isso, o que eu acho que vai fazer, e aí ele já será, para todos os efeitos, novamente jogador do Real Madrid. Com isso, aquilo que dizem, não, nenhum do Real Madrid, pois olha, pelo menos aqui sim, embora para muitos tanto faz, para mim não. Na verdade, bom, e Gonzalo, como eu disse, nesse grupo de apoio. Vai saber, não gosto do Borja Iglesias como camisa 9 da Espanha. Do Gonzalo, eu gosto um pouco mais. Ferran Torres, porque acho que é um garoto que evoluiu muito, assim como falávamos do Eric Garcia. E no caso de algum dos dois falhar, talvez, pois aí está o Gonzalo, talvez. Eu disse no verão passado, quando o Gonzalo foi o artilheiro do Mundial de Clubes, eu disse, no próximo ano, o Gonzalo vai estar no Mundial, e no Mundial de Seleções. Estou perto, não quero que ninguém se machuque, mas adoraria que o Gonzalo entrasse nessa lista, embora esteja muito difícil. Falando do Gonzalo, ontem comentávamos essa mensagem conciliadora de Arbeloa para Mbappé e para muitos jogadores. Ele já dedicou várias mensagens a jogadores, mas queria destacar a do Gonzalo. A do Gonzalo chamou atenção porque gerou muitos comentários. Muito obrigado, Gon. Antes eu havia colocado o Gonzalo. Mr. Arbeloa, agradeço por tudo que me ensinou nesses anos. Foi uma honra estar sob seu comando na base e no time principal. Desejo o melhor para você e toda a sua equipe. Vocês merecem, claro, não só nesses meses, mas também nos anos anteriores, né? E diz Arbeloa aqui, porque em cada mensagem a sua interpretação. Muito obrigado a você, Gon. Você foi muito mais do que um jogador para mim. Gostaria de ter sido mais justo com você. Mostre todo o seu valor. E então todo mundo está se perguntando, mas por que você não foi? Não deixaram você? Olha, outro dia Arbeloa disse, eu coloquei o Real Madrid acima de mim mesmo. E está claro que apesar de ter colocado o Pitar, porque no centro clássico, meio-campistas do perfil do Thiago Pitar, não havia, e aí ele se esforçou.
Arbeloa, com certeza, ficou com mais vontade de colocar o Gonzalo em muito mais partidas. Mas essa é uma posição, a de atacante, em que já sabemos tudo, né? Vinícius, Mbappé e toda a confusão. E dá a sensação de que realmente, mas enfim, não estamos aqui descobrindo a pólvora. No Real Madrid o cargo de treinador é muito complicado porque há coisas que simplesmente você não pode fazer. Você não pode fazer. E é assim de triste, mas é assim. Vamos ver se Mourinho volta, se ele vem finalmente e o que ele faz, né? E se ele tem a coragem, que com certeza se espera dele, e claro que sim, para mexer com certos jogadores. Aliás, sobre o que falam, como disse o Latigo Serrano esta manhã, já comentei outro dia. Além de outros nomes como Jacobo Ramon, que talvez se recupere, acredito que ele se recupere para o Real Madrid este ano, mas deve ficar mais um ano lá. No caso, subir o Joan Martínez, embora ele talvez não esteja totalmente preparado, ou o Guado, esse garoto também muito bom da base. E bom, vamos ver se renovam com o Bueno. Já era para ter saído a notícia da renovação do Rüdiger e tal, que o objetivo do Mourinho seria o Bastoni e que ele já teria convencido, diz Miguel Serrano, que é o escolhido pelo português para liderar a defesa do Real Madrid. Lembrem-se que há pouco tempo se dizia muito que ele poderia ir para o Barça. O jogador já deu seu sim ao técnico, que o vê como o grande mentor de Hausen e de outro zagueiro de perfil jovem que possa chegar neste verão. As negociações com a Inter vão se intensificar depois das eleições, porque, claro, com as eleições não foi possível anunciar Mourinho hoje, porque hoje era para anunciar Mourinho. Mas as eleições fazem com que isso fique para a próxima semana, ou para daqui a 2 semanas, né? Embora o Madrid já pudesse contratar Mourinho, quer dizer, Florentino Pérez tem, salvo contratar, por exemplo, um cara por 100 e poucos milhões, o Real Madrid poderia anunciar Mourinho com uma cláusula de pagamento de 7 milhões. Poderia fazer isso tranquilamente. Enfim, Bastoni, quero saber o que acham. Meu filho dizia, não gosto tanto dele pelo jeito e caráter dele. Respondi, filho, zagueiro precisa ser um pouco particular. O zagueiro, bom, é um cara de cara fechada, complicado e tal. Para mim não parece tão ruim assim. É um grande zagueiro, sem dúvida. O que pesa contra ele é que realmente, olha, ele é italiano, a Itália está como está, em baixa na seleção e tal, mas em nível de clubes, poxa, finalista no ano passado da Champions, zagueiraço, dos melhores da Europa, sem dúvida. Vamos ouvir Henrique Riquelme, que falou esta manhã quando abriu seu escritório ao lado do Bernabéu. Fica onde era o famoso café, cervejaria, bola volapié. Aliás, outro dia passei por lá e, poxa, já não existe mais. Então, olha só, ele aproveitou o local e abriu o escritório. Fez o evento às 11 da manhã para a inauguração do escritório e disse essas coisas. Vamos comentando. Vamos lá. Ontem já nos comunicaram que somos candidatos à presidência do Real Madrid formalmente e o futuro tem que estar baseado no sócio. O sócio, sem dúvida, é um dos grandes esquecidos. Vou contar algo sobre isso agora. Como já comentei em uma entrevista e continuarei dizendo, quais são os benefícios de ser sócio do Real Madrid? Além de ser um grande privilégio e uma honra, além de um desconto, isso é claro, mas depois um desconto de 15% nas camisas e quem tem o ingresso de temporada, bem, é um privilegiado. Ele enfatiza muito essas coisas. No pouco que o sócio tem, no pouco que o Real Madrid deixa para o sócio. Só alguma prioridade em alguma coisa e pouco mais, né? Já faz 2 dias que ele repete isso. Depois disso, o que tem? Nada. Tem os assentos depois de uma reforma de 1,7 bilhão mais colados um no outro. 1,7 bilhão. Até onde eu sei, são 1,3 e pouco. A reforma do Bernabéu, ele teria que explicar por que dá esse valor de 1,7 bilhão. São 1,3 e pouco. Tinha sido orçado menos, mas depois precisaram de mais 2 empréstimos. Florentino falou sobre isso outro dia, não foi? Na coletiva de imprensa em que o Florentino, eu acho que ali ele não foi tão bem. Sim, em dar o valor correto, mas em acusar a imprensa de ter dito 1,3 bilhão e no final foi mesmo 1,3 bilhão.
Mas é verdade que durante um tempo, alguns meios de comunicação ficaram brincando com esse número e colocando lenha na fogueira, dizendo que o preço do Bernabéu tinha sido inflado no final e que não era o que tinha sido prometido ao sócio. E, no entanto, eu acho que o Real Madrid foi informando constantemente o sócio e o torcedor sobre quanto ia custar o estádio e sobre os novos empréstimos que estavam sendo feitos. Eu acho que aí o Madrid foi transparente. É a verdade, mas, enfim. Henrique Riquelme deveria explicar por que fala em 1.700 milhões, quando na verdade são pouco mais de 1.300. Menores, a parte dos sócios, dos assinantes, mesmo bar, mesmos banheiros. Ele menciona os assentos menores da mesma barra que a minha, de onde servem comida e usam os mesmos banheiros. Não é bem assim. Acho, enfim, como usuário, como sócio que vai ao Bernabéu, usuário do Bernabéu, acho que os banheiros estão um pouco melhores, mas também nada espetacularmente melhor. As barras onde servem os lanches e tal melhoraram bastante, sem ser algo eu esperava, talvez. É verdade, algo parecido com os estádios americanos, onde, bom, eles dedicaram um pouco mais de esforço nisso. É mais bonito, é mais vistoso o interior dessas instalações, mas enfim, vou ao que o Frank Carrillo disse outro dia. Não somos os Estados Unidos, isso não é esporte americano. É diferente, as pessoas vão ver futebol. Nos Estados Unidos as pessoas buscam também a experiência, então focam mais nisso. Mas bem, para mim ficou bastante decente no Bernabéu, mas Florentino Pérez, mas bem, ele está investindo. Focando um pouco o debate nisso, e acho que tem uma justificativa, que é justamente gerar algo negativo, porque senão, por onde Riquelme vai atacar Florentino Pérez, não é? Você tem que sair 10 minutos antes do fim do primeiro tempo para poder comprar uma bebida e um lanche. Essa é a reforma após 1.700 milhões, certo? Sabemos que também há uma grande parte esportiva, onde já dissemos na pré-campanha que iríamos concorrer e tínhamos um projeto extremamente forte e empolgante para o madridismo. Nós temos, não me peçam para comentar tudo no primeiro dia, porque podemos ver no máximo, se tivermos sorte, os madridistas, um madridista será convocado enquanto nossos principais rivais vão preencher toda essa lista. Ele está se referindo à seleção. Esperamos que, se os sócios decidirem assim, vamos poder mudar essa parte. E vamos devolver à seleção espanhola grandes jogadores, grandes estrelas que possam nos fazer sentir orgulhosos. Parte de espanhóis nessa convocação, também aqui no campo. Já foram cumpridas todas as etapas. Lembrem-se de uma coisa, mesmo que muitos de vocês que me veem aqui, que moram em outros países, sejam de outros países e tal, não se importem com a Espanha e isso não faça diferença para vocês, quero lembrar uma coisa, e há sócios que são estrangeiros também, não precisam ser espanhóis, mas a maioria é espanhola. Digamos que a maioria dos sócios é daqui, e quem vota são os sócios, por isso eles enfatizam isso. O que pedimos, nosso trabalho foi feito até aqui, agora o que pedimos é esse debate. Podemos debater quantas vezes forem necessárias entre dois projetos de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa. Não é um projeto, como eu disse, que seja anti-ninguém, nem contra ninguém. É um projeto a favor do Real Madrid e esperamos que nós dois possamos debater e pegar ideias um do outro para formar o melhor Real Madrid possível para os próximos anos. Ontem. Bom, eu acho que focando tanto no sócio e nos privilégios, que são muito poucos, que o Madrid dá ao sócio. E dá 15% de desconto nas camisas, que te parabenizem no aniversário e Natal. Eu acho, e algo me diz, algo me faz sentir que ele está preparando algo grande. E deveria, porque no final, quem vota são os sócios. Para o sócio, mas algo tangível, algo que o sócio possa aproveitar e diga, caramba, isso é melhor do que me ofereciam. Porque, bom, é o que minha intuição me diz, e também o fato de que, caramba, se você não for até o sócio oferecer coisas atraentes, você não ganha essas eleições nem a pau, e eu acho que ele não vai ganhar. Acho que, olha, teve uma pesquisa que fizeram no Xiringuito e deixou ele mais ou menos no meio, não sei se entrevistaram 100 pessoas, mas acho que mais ou menos a coisa estava 80-20, que é o que eu acho que vai ser.
Ou faz isso do sócio diretamente para o sócio, tipo, olhem, isso é algo concreto para vocês aproveitarem. E ao mesmo tempo, apresenta nomes dos quais vou falar no próximo vídeo, apresenta nomes de peso, mas de muito peso mesmo, no projeto esportivo, ou isso é muito difícil? Nesse caso, pode ser que haja mais ou menos disputa, mas se não, vai ser muito complicado para ele. Bom, deixem nos comentários o que vocês acham, tudo de bom para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo. Tchau!